É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Os Provérbios falam: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa os seus pecados e os deixa, este alcançará do Senhor a sua misericórdia. Amém. Meus irmãos, vamos abrir aqui no Salmo 145, Salmo de Davi, louvores de Davi ao nosso Deus. Não vamos pregar nesse salmo, a gente vai pregar na primeira petição da oração do Senhor: santificado seja o teu nome, e temos uma boa explicação dela no nosso catecismo, dia do Senhor 47. E aqui nesse salmo, Davi, ele expressa esse entendimento. Ele está louvando o nome de Deus, exaltando o Senhor pela sua grandeza, pela sua glória, em si mesmo, mas também nas suas obras, na sua criação, na sua redenção. E a primeira petição tem a ver com isso: exaltar o nome do Senhor pela sua glória e também pelos seus feitos. Acompanhe, irmãos, a leitura. Salmo 145. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos, as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é o de todos os séculos. O teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. O Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome, para todo sempre. Amém. Dia do Senhor 47. Respondam, irmãos, a pergunta. Dia do Senhor 47. 122. Pergunta e resposta 122. Eu vou fazer a pergunta e nós juntos fazemos a resposta. Qual é a primeira petição? Santificado seja o teu nome.
isto é, que nos concedas, antes de tudo, que possamos te conhecer da maneira correta e que te santifiquemos, glorifiquemos e louvemos em todas as tuas obras, nas quais brilham o teu poder infinito, sabedoria, bondade, justiça, misericórdia e verdade. Também que nos concedas que dirijamos toda a nossa vida, pensamentos, palavras e ações, de tal maneira que o teu nome não seja blasfemado por nossa causa, mas que seja sempre honrado e glorificado. Amém. Amada Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, depois de aprendermos sobre como devemos invocar o nosso Deus, ou seja, como o Pai Nosso que está nos céus, agora nós chegamos diretamente às próprias petições que Cristo nos ensina na oração dominical. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Irmãos, por muito tempo tem havido um intenso debate entre alguns estudiosos da Bíblia acerca do número dessas petições, ou seja, se nós temos aqui nessa oração que Jesus ensinou 6 ou 7 petições. E toda a questão, toda a polêmica dessa discussão gira em torno da última afirmação, mas livra-nos do mal. Se esta afirmação deveria ser considerada uma petição específica, ou ela deveria fazer parte da frase anterior, como fazendo parte de uma só petição. Irmãos, essa discussão ela é dispensável, não é necessária, porque isso não trata de um ponto essencial da fé cristã. A questão vital para nós não é se temos aqui 6 ou 7 petições. Eu entendo que são 6, mas isso não vai fazer nenhuma diferença. A questão importante que a gente tem que observar ao olhar para esta oração, que Jesus usa como modelo para ensinar a igreja a orar, a questão principal que devemos observar é a sequência destas petições, o lugar em que cada uma delas se encontra da forma que foi apresentada pelo Senhor. Notem, irmãos, as 3 primeiras petições: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Claramente elas dizem respeito às prioridades de Deus, aos interesses de Deus. O teu nome, o teu reino, a tua vontade. E logo na sequência, na segunda parte, nós temos aqui a referência ao povo de Deus, a nós mesmos, e as nossas necessidades específicas: pão, perdão e proteção. Essa é uma distinção importante, irmãos. Essa sequência das petições, ela é importante de ser observada por nós, não o número das petições. Veja, Jesus ele coloca cada petição no seu devido lugar, não de uma forma aleatória ou casual, mas com um propósito, com um bom propósito. Ao arranjar a oração dessa maneira, Jesus ele quer nos ensinar que não importa quais sejam as circunstâncias em que nós nos encontremos nesta vida, não importa quais sejam os anseios e desejos que porventura surjam no nosso coração, na verdade nós devemos começar as nossas orações sempre pensando primeiramente na glória de Deus, nos interesses do nosso Deus, antes de apresentar a Ele as nossas necessidades. Geralmente a gente muitas vezes falha nesse ponto, a gente às vezes começa a nossa oração logo centralizados em nós mesmos, colocando diante de Deus aquilo que eu preciso,
antes de dar a Ele a honra e a glória que a Ele é devida. E Jesus quer inculcar isso na nossa mente. Ele quer aqui, com essa oração, não somente nos ensinar a orar de uma maneira correta, mas também a viver de uma maneira correta. Viver de um modo digno do Evangelho, ou seja, dando prioridade a Deus em todas as coisas, glorificando o seu nome em tudo aquilo que nós pensamos, falamos ou fazemos. Então, irmãos, daí a importância de você começar a sua oração: santificado seja o teu nome. Mas o que essa petição significa realmente? Porque não é só compreender a sequência, que mostra que a nossa prioridade é Deus. Assim você vê esse padrão também na lei, nos 10 mandamentos, nas bem-aventuranças, no início do Sermão do Monte, da mesma forma na oração do Pai Nosso. A prioridade é Deus. E aí depois as outras coisas vão se encaixar corretamente na nossa vida. Irmãos, o que significa santificado seja o teu nome? Quantas pessoas não têm orado essas palavras sem entender a profundidade delas? Sem realmente levar em consideração o que está escrito, apenas mecanicamente falam essas palavras, repetem várias vezes, mas se elas compreendessem o que realmente elas estão pedindo a Deus, eu até me questiono se elas realmente iriam fazer essa petição. Santificado seja o teu nome. A palavra santificado quer dizer honrado, exaltado, bendito e glorificado. Em outras palavras, estamos dizendo: Senhor, me ajude a glorificar o teu nome, a te exaltar com a minha vida, em todos os aspectos da minha vida. É isso que nós estamos pedindo a Deus, irmãos, que nós tenhamos por Ele alta estima, reverência, consideração, em virtude daquilo que Ele é em si mesmo, e do que Ele tem feito por nós, apesar de nós. Esse Deus, Ele é santo, irmãos, e a palavra santo traz a ideia de alguém que é separado. Ele é separado de nós, não no sentido de estar longe ou distante de nós, porque Ele é o Pai nosso, que nos ama e que está perto, mas no sentido de que Ele é superior, Ele é altíssimo, Ele é, ao contrário de nós, perfeito em todos os seus atributos, em toda a sua glória. Ele é o Criador, nós somos as criaturas. Ele é celestial, nós somos terrenos. Ele é eterno, bendito para sempre. Calvino, quando fez um comentário breve sobre essa oração, ele disse que os homens nunca deveriam pensar ou falar de Deus sem a maior veneração por Ele, sem mostrar profundo respeito e admiração por este Deus. E a expressão o teu nome, o que significa? Irmãos, é importante entender isso. Na Bíblia, os nomes ocupam um lugar especial e cheio de significado. É muito diferente de hoje, no nosso tempo. Hoje, quando um pai ou uma mãe quer colocar um nome de uma criança, numa criança, geralmente ele é motivado pela sonoridade do nome, se é um nome que tem um som agradável, ou se é o nome que está na moda, né? Muitas vezes é o nome que está na moda, então vamos botar também esse nome. Ou talvez para homenagear um parente da sua família. Porém, nos tempos bíblicos, os nomes, eles eram escolhidos com um propósito, e era fundamentado no significado, era com base no significado. Veja, Deus, quando Ele chama Abrão, Ele muda o nome de Abrão para Abraão. Por quê? Porque Deus quer confirmar a promessa que Ele fez a Abraão, de que ele seria um pai de uma multidão, um pai de uma grande nação, e é o significado do nome dele. Aí você pode também olhar o profeta Elias. O profeta Elias, ele viveu o que o nome dele representava. O nome dele indicava a missão dele, mostrar a Israel que só o Senhor é Deus. Esse é o nome Elias. E o nome do Filho de Deus? O nome
do nosso Salvador. Ele recebe o nome de Jesus, dado pelo próprio Deus. Por quê? Porque ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados. É o significado do nome. Então, na Bíblia, mais do que o nome, ele representa mais do que a identificação de uma pessoa. O nome, ele aponta, ele carrega e transmite uma mensagem. Ele está revelando algo acerca da natureza, do caráter, ou da obra, ou da missão daquela pessoa que carrega aquele nome. Isso não só no contexto humano, mas também em relação ao próprio nome de Deus. No contexto humano, muitas vezes, pode ser que alguém recebe um nome que tenha um significado importante, mas a vida dele se torna incoerente ao significado daquele nome. Isso acontece porque somos pecadores, mas jamais isso vai acontecer com Deus, irmãos. O nome de Deus representa o caráter de Deus, o ser de Deus, a pessoa de Deus em seus atributos gloriosos e em todas as suas obras. Deus é tão glorioso em si mesmo, que ele se revela na Bíblia com vários nomes para apresentar a nós, revelar a nós algum aspecto da pessoa bendita dele. Deixe-me dar 3 exemplos dos nomes mais conhecidos para Deus. Primeiro é o nome Elohim, El ou Elohim, que é traduzido como Deus. E esse nome, ele aponta para a força, o poder e a majestade de Deus, como aquele que é altíssimo sobre todos. Esse é o significado do nome Elohim, o Altíssimo, o Soberano, o Majestoso, que está acima de tudo e de todos. Mas também nós temos o nome Adonai. Você vai encontrar esse nome na sua Bíblia, quando você encontrar a palavra Senhor, somente com o S maiúsculo, primeira letra, é a palavra Adonai, no Antigo Testamento. E esse nome revela Deus como sendo o dono e o governador de tudo aquilo que existe. É o sentido da palavra Adonai. Tudo é dele e ele domina sobre tudo. Mas há uma outra palavra maravilhosa, irmãos, para o nosso Deus. Yahvé, que às vezes foi aportuguesada para Javé ou Jeová. Irmãos, essa palavra revela o Deus que é eterno, aquele que sempre existiu, porque o significado original dessa expressão Yahvé é eu sou o que sou, o que eu sempre fui. E esse título, esse nome que Deus atribui a si mesmo, com o qual ele se revela a Moisés naquele episódio da sarça ardente, esse nome indica que ele é o Deus da aliança, ele é o Deus da redenção, ele é o Deus que trabalha pela redenção do seu povo. Veja, não estou falando aqui de 3 deuses distintos, é o único e verdadeiro Deus, mas ele é Elohim, o nome dele é Elohim, ele é altíssimo, o nome dele é Adonai, ele é o dono e o governador de tudo, e ele é Yahvé, o Deus eterno, o Deus da nossa salvação. Irmãos, esse nome, Yahvé, os judeus tinham um grande zelo, um grande cuidado de usar esse nome. Na verdade, eles tinham tanto respeito por esse nome, tanta reverência, que eles evitavam usar a expressão Yahvé. Sabe o que eles faziam? Quando eles não substituíam Yahvé por Adonai, quando aparecia lá a palavra hebraica, que eram quatro letras, que davam o nome Yahvé, eles colocavam Adonai no lugar, ou eles colocavam simplesmente a palavra nome, o teu nome, no lugar de Yahvé. Eles se sentiam indignos de expressar verbalmente um nome tão santo quanto o nome do nosso Deus. Daí surgiu essa expressão nome para falar do próprio Deus. Então, quando você ler na Bíblia que fala do nome de Deus, é como se estivesse falando dele mesmo, da sua pessoa, da sua glória em seus atributos e nas suas obras. Então, irmãos, com esse pano de fundo, com esse contexto na nossa mente, nós podemos agora entender e olhar para essa petição.
santificado seja o teu nome. Eu acho muito apropriada a explicação do nosso catecismo. Ele nos apresenta aqui pelo menos 3 pedidos. Quando nós fazemos essa petição, esse pedido ele tem 3 aspectos. Primeiro, quando nós dizemos, Senhor, santificado seja o teu nome, nós estamos pedindo a Deus que Ele nos ajude a conhecê-lo corretamente. Isso é a primeira coisa, irmãos, importante. Que nos concedas, antes de tudo, que possamos te conhecer da maneira correta. Então, a questão fundamental para nós adorarmos a Deus da maneira correta, para nós vivermos de uma forma que alegra o coração do Altíssimo, é nós conhecermos a Deus como Ele realmente é. Irmãos, e nós só podemos conhecê-lo como Ele realmente é, corretamente, sem ter visões e percepções distorcidas acerca da sua pessoa, quando nós nos debruçamos na palavra de Deus. Porque a Bíblia revela Deus como Ele realmente é. Infelizmente, irmãos, muitas pessoas até falam de Deus, oram a Deus, mas têm uma visão pequena, limitada ou distorcida acerca da pessoa de Deus. Poderia citar vários exemplos, mas há pessoas que entendem, por exemplo, que Deus ele é um Deus impotente, no sentido de governar a sua criação. É um Deus que criou o universo, é um Deus que nos colocou neste mundo, mas Ele se ausentou de nós. E Ele nos deixou por conta própria, nós somos autônomos. Isso é uma visão distorcida, irmãos, do nosso Deus. Ele não é indiferente. Ele é um Deus presente, atento. Como nós cantamos aqui, como nós lemos aqui no Salmo 145. Ele manifesta a sua bondade, a sua misericórdia sobre toda a sua criação. A Bíblia nos revela um Deus que é santo, fiel, um Deus que é justo, bom, misericordioso, gracioso, todo-poderoso, soberano, apenas para citar alguns dos muitos atributos e qualidades divinas. Irmãos, é este Deus da Bíblia. Quando nós começamos a entender quem Deus é, não por iniciativa nossa, mas pela revelação e a iluminação do Espírito Santo, nós passamos a apreciá-lo, exaltá-lo, honrá-lo, temê-lo, amá-lo e dar a Ele a prioridade na nossa vida. Nós passamos, na verdade, irmãos, a cumprir o propósito para o qual Ele nos fez. Viver para Ele mesmo. Viver para a glória dEle em tudo o que fazemos. Então, primeiramente, quando você ora, Senhor, santificado seja o teu nome, você está pedindo, Senhor, me ajude a te conhecer ainda mais, a te conhecer como tu realmente és, para que eu possa aprender cada vez mais a glorificar o teu nome. Segunda coisa que nós pedimos a Deus, quando nós dizemos santificado seja o teu nome, é que nós possamos glorificá-lo, irmãos, em todas as obras que o próprio Deus revela acerca de si mesmo. Veja, que possamos e que te santifiquemos, glorifiquemos e louvemos em todas as tuas obras, nas quais brilham o teu poder infinito, sabedoria, bondade, justiça, misericórdia e verdade. Então, qual é a segunda coisa que você pede a Deus? Que você possa louvá-lo por aquilo que ele tem feito, pelas obras que revelam a grandeza dele, os atributos dele. E que obras o autor do catecismo tem em mente aqui? As obras da criação, da providência e da redenção da igreja. Primeiro, nós louvamos a Deus, irmãos, porque nós cremos que este Deus criou do nada todas as coisas, e não somente isso, ele continua mantendo o seu sustento e o seu governo com as suas poderosas mãos sobre cada obra sua. Significa que você e eu não somos fruto da evolução da espécie,
do acaso, somos feituras de Deus. E não só isso, a nossa existência terrena depende do favor de Deus. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Irmãos, a criação e a providência de Deus revelam, por exemplo, atributos como o seu poder, a sua bondade manifesta nas obras de suas mãos, como o salmista afirma aqui, né, nesse salmo maravilhoso, quando ele diz, por exemplo, no verso 16, que Deus, ele, em relação à sua criação, ele é aquele que abre a mão e satisfaz de benevolência a todo ser vivente. A sua bondade está sobre todos. Até o ímpio desfruta da bondade de Deus no sentido de receber dele o sustento. Verso 21, 17. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e benigno em todas as suas obras. E o salmista louva a Deus por isso, pelas suas obras. Profira a minha boca louvores ao Senhor. Versículo 21. Mas, irmãos, e o que dizer da obra da redenção? Não seria isso um motivo maior para nós louvarmos a Deus com grande alegria? Você já parou para refletir nessa obra da redenção? Que Deus, antes de nós existirmos, antes da fundação do mundo, nos escolheu para si mesmo, enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar e nos justificar e nos reconciliar com Ele pelo sangue da cruz, pelo fato de Ele prometer, pelo seu Espírito Santo, regenerar o nosso coração e nos selar, na verdade, para a vida eterna, nos guardar na salvação. Irmãos, na obra da redenção de Deus, nós ficamos maravilhados, nós ficamos admirados, encantados com a revelação da sua justiça, da sua bondade, do seu amor, da sua misericórdia em resgatar pecadores como nós. Então nós não podemos começar as nossas orações de outra forma a não ser exaltando e glorificando a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele tem feito para a nossa salvação. Neste salmo aqui, o salmista também mostra isso, que ele exalta a Deus porque esse Deus, ele é um Deus redentor. Veja, por exemplo, no verso 7 e 8 do Salmo 145. O verso 8, né? Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. Olha também o verso 20, em relação ao seu povo. O Senhor guarda a todos os que o amam. Então nós devemos louvá-lo por isso, é isso que Davi faz aqui. Bendito seja o Senhor, minha rocha. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e rei, e bendirei o teu nome. Por quê? Por causa das obras de Deus que revelam os seus atributos, seja na criação, seja na providência, seja na redenção. Mas a terceira coisa que nós pedimos a Deus nessa petição, irmãos, é que Ele nos conceda a graça de glorificar o nome dEle com toda a nossa vida. Isso é importante. Veja, não é somente santificar a Deus em todas as obras de Deus, mas santificá-los com toda a nossa vida. Segundo parágrafo, também que nos concedas que dirijamos toda a nossa vida, pensamentos, palavras e ações, de tal maneira que o teu nome não seja blasfemado por nossa causa, mas que ele seja sempre honrado e glorificado. Meus irmãos, nós estamos pedindo aqui ao Senhor, nessa oração, que Ele nos ajude a consagrar toda a nossa vida a Ele. Que tudo aquilo que nós pensamos, que tudo aquilo que nós falamos, que tudo aquilo que nós fazemos, de alguma forma, promova a honra e a glória do nome do nosso Deus. Se nós afirmamos que somos cristãos, e fazemos essa oração,
mas ao mesmo tempo contradizemos essa afirmação por meio de palavras, ações e atos que não são coerentes com a vontade de Deus, irmãos. Nós estamos trazendo desonra ao nome do Senhor. Nós estamos dando motivos para o mundo incrédulo zombar de Deus por causa do nosso mau testemunho. Mas o outro lado também é verdade. Se nós vivemos de acordo com o chamado de Deus, em temor e santidade diante dele e dos homens, então a luz da sua glória vai brilhar através de nós. É esse o chamado da primeira petição. Então, fazer essa petição, ela reflete um desejo profundo do nosso coração de glorificar a Deus em todas as coisas. Agora veja, Jesus, ele foi o maior exemplo de oração. Não somente no sentido de ensinar coisas preciosas acerca da oração. Basta você ler o Sermão do Monte, você vai aprender muita coisa sobre a oração. Mas também no fato de ele viver aquilo que ele ensinava. Irmãos, teve alguém neste mundo que já viveu entre nós, que viveu mais para a glória de Deus do que Cristo? Que em tudo que fazia, a prioridade dele era a glória de Deus. O mais santo dos santos não chegou nem perto de dar essa prioridade a Deus como Cristo. Veja na oração sacerdotal o que é que ele diz. Eu te glorifiquei na terra, ele está falando para o Pai. Manifestei o teu nome aos homens que me deste. Eu não procuro a minha própria glória, mas a daquele que me enviou. Irmãos, a paixão que consumia o coração de Cristo era a glória de Deus. Ele veio ao mundo, nasceu, viveu, morreu e ressuscitou para a glória de Deus. Antes da nossa salvação, o interesse dele era glorificar o nome do Senhor. E ele revelou em si mesmo, nas suas ações, nas suas palavras e nos seus pensamentos, a justiça, o poder, a bondade, a misericórdia de Deus. E o resultado foi a nossa redenção, porque ele glorificou a Deus, porque a vontade de Deus era resgatar um povo para si, nós somos alcançados pela misericórdia do Senhor. E eu quero trazer algumas aplicações finais para a igreja, acerca dessa petição. A primeira delas, irmãos, é que você precisa aprender, e eu também, como crentes, a apreciar o nosso Deus com profunda admiração. Daí a importância de você ler e meditar nos Salmos. Como é que os salmistas, Davi e tantos outros, se dirigiam a Deus em seus cânticos, em suas orações? Primeiramente era exaltando ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, o nome dele é grande. É assim que Davi começa o Salmo 145. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e te louvarei. Grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Meus irmãos, peçamos a Deus para que Ele resgate em nós essa visão bendita da grandeza do nosso Deus, para que nós possamos de fato apreciá-lo, exaltá-lo, se render a Ele, ficar encantado com a perfeição da sua pessoa, da sua essência divina, mas também das suas obras que revelam seus atributos gloriosos. Falta-nos parar um momento da correria da nossa vida, para meditar na grandeza de Deus. Quando a gente olha, irmãos, a criação, quando você vai numa praia belíssima, quando você come uma comida saborosa, às vezes a gente está tão acostumado com algumas dessas coisas que a gente se esquece de apreciar a grandeza de Deus nisso, a bondade, a beleza de Deus na criação. Precisamos disso. Não viver impiamente
como as pessoas do mundo que desfrutam de tudo que Deus fez, sem nenhuma palavra de honra, agradecimento ao Senhor. Aprecie o seu Deus. Segundo, procure santificar a Deus na integridade da sua vida. Isso é importante. Esse, para mim, é o ponto mais importante dessa petição aqui. Ou seja, irmãos, o catecismo fala em toda a nossa vida. Não há um espaço sequer que seja colocado à parte, que você possa dizer, não, nesse sentido aqui, eu vou honrar o Senhor, vou fazer o que Ele deseja, mas aqui no meu trabalho, na forma que eu me divirto, não, aqui é do meu jeito. Não, em toda a sua vida, em todas as suas palavras, pensamentos e ações, você é chamado a glorificar a Deus. Será que isso tem acontecido na nossa vida, irmãos? Será que nós temos trazido honra ao nome do Senhor em nossas palavras, pensamentos e ações? Será que quando você planeja alguma coisa e até executa aquele plano, você pensa primeiramente, isso glorifica a Deus? Deus vai ser honrado nessa minha decisão? Deus vai ser exaltado nessa obra que eu almejo fazer? Nesse plano que eu estabeleci para a minha vida, Deus vai ser exaltado nisso? Será que de alguma forma as pessoas verão algo da justiça dele, da bondade dele, do amor dele, naquilo que eu estou fazendo, naquilo que eu estou falando? Irmãos, é importante parar e pensar nisso. A maneira como você vive em família, ou realiza o seu trabalho, ou passa o seu tempo, aquilo que você consome na internet, as amizades que você tem cultivado, a maneira como você se diverte, como você conduz o seu namoro, tudo isso tem sido coerente com a santificação do nome de Deus? Irmãos, nós precisamos orar. Senhor, me conceda a graça, para que eu venha glorificar o teu nome, não só quando eu estou na igreja cantando os teus louvores, fazendo orações a ti, mas também no convívio do meu lar, na minha escola, na minha faculdade, na minha vizinhança, aonde quer que eu esteja, possa brilhar em mim a tua luz, para que o mundo creia, para que o mundo se renda a ti. E uma última coisa, irmãos, não somente aprecie o seu Deus, não somente o honre no todo da sua vida, mas também torne o nome dele conhecido no mundo lá fora. Amados, Davi no Salmo 34, versículo 3, ele faz um convite a nós. Davi diz assim: engrandecei o Senhor comigo, e todos juntos lhe exaltemos o nome. O que é que Davi está querendo dizer aqui? Parece até um pouco ridículo, se você for olhar, se você não compreender o que ele está dizendo. Como é que nós podemos tornar o nome de Deus grande, ele que já é autossuficiente em si mesmo, glorioso em si mesmo? Como é que pecadores pequenos como nós podemos exaltar aquele cujo nome já é acima de todo nome? Irmãos, Davi aqui não está dizendo que nós podemos de alguma forma acrescentar algo à grandeza de Deus. Vivendo ou não para a glória dele, ele vai continuar sendo quem ele é, santo, santo e santo. Mas o que Davi está querendo dizer, irmãos, ele está expressando o desejo de que não somente ele com a sua vida, mas também outras pessoas ao redor dele conheçam este Deus e vivam para a glória deste Deus. Ou seja, ele está mostrando aqui que a nossa motivação nessa oração, nessa petição, é que nós devemos desejar que não somente eu, você, nós que estamos aqui, mas aquele parente nosso, aquele colega nosso no trabalho, aquele vizinho nosso, pessoas com quem convivemos no dia a dia, também conheçam este Deus e juntamente conosco se rendam a Ele e lhe exaltem o nome. Isso traz uma implicação. A implicação para nós é que nós temos um chamado
de proclamar o nome de Deus neste mundo que perece, como diz o profeta Oséias, porque não conhece o Senhor. Irmãos, Cristo chama-nos de luz do mundo. Já no Antigo Testamento, Israel era chamado uma luz para os gentios. E Cristo aplica isso à igreja hoje. Somos a luz do mundo. Quem conhece a Deus corretamente? Quem vive de modo digno do Evangelho, por meio de boas obras, é o povo de Deus, a igreja. E é através de nós, irmãos, por meio de nós, pela nossa instrumentalidade, não porque somos alguma coisa em nós mesmos, mas porque a misericórdia de Deus nos usa para tornar o seu nome conhecido no mundo. Como diz o Salmo 96, né? Anunciar entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Me permita encerrar com uma advertência aos incrédulos. Pode ser que alguém que esteja ouvindo essa pregação não conhece verdadeiramente o Deus da Bíblia. Pode ser alguém que até tenha feito essa oração, mas ele não entende quem Deus é. E, portanto, são pessoas que, talvez alguém que ouça essa pregação hoje, agora, nesse momento, tenha cultivado em sua mente ideias equivocadas acerca de Deus, na sua mente corrompida pelo pecado. Eu digo com seriedade, que mesmo que você tenha usado essas palavras em suas orações, ou vivendo de certa forma um tipo de religiosidade externa, na verdade você nunca santificou o nome de Deus. Talvez tenha até em momentos de aperto buscado o Senhor, clamado pelo nome dele, mas jamais o levou em consideração na sua vida, jamais viveu centralizado nele. Pode ser que eu esteja falando para alguém assim, incrédulo, que nunca se voltou para o propósito da sua criação, viver para a glória de Deus. Ou seja, viver uma vida ímpia, como os conterrâneos de Noé, que viviam a sua vida normalmente, casando, dando seus filhos em casamento, trabalhando, trazendo sustento para casa, mas excluindo Deus da vida, desconsiderando Deus, afastando Deus dos seus caminhos, planos e propósitos. Irmãos, isso é muito sério. Uma pessoa que despreza a honra do Deus que a criou e que a mantém viva, é uma pessoa que está caminhando a passos largos para a condenação do inferno. Mas, irmãos, que bênção, que ainda há esperança para um pecador que está vivendo assim. Porque ainda você está respirando, Deus ainda está mantendo você de pé. Você levantou da cama hoje, está vivo, e para você há esperança, porque o Senhor disse, Jesus falou assim: aquele que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Deus está com os ouvidos abertos para atender a súplica daquele que invocar o seu nome em verdade. Nesse momento ele diz, eu quero usar as palavras do profeta Jeremias, que falou para Israel, mas para você que está vivendo na incredulidade, desprezando a Deus, Deus está dizendo assim hoje a você, com urgência: volta, ó rebelde, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque eu sou misericordioso. Não manterei para sempre a minha ira, tão somente reconhece o teu pecado, que transgrediste contra o Senhor, e não destes ouvidos à minha voz. Busque a Deus, é o chamado dele: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, porque nós lemos aqui no Salmo 145, ele é benigno e misericordioso, ele é tardio em se irar, esse é o seu nome, misericordioso, gracioso,
Redentor. E a Bíblia diz que todo aquele que invocar este nome, invocar é suplicar, buscar nele socorro e salvação, ele diz assim: quem assim o fizer, será salvo. Será salvo. Que Deus tenha misericórdia de você que ainda não o conhece, para que venha conhecer esse Deus maravilhoso, para juntamente conosco exaltar e engrandecer o santo e glorioso nome dele. Que assim seja. Amém. Amém.